A paz de Deus seja com todos. Hoje vamos falar mais um pouco sobre a reunião de jovens e menores com o seguinte tema: por que a reunião de jovens e menores fracassou? Então vamos abordar o tema. Em primeiro lugar, devemos nos perguntar: para que serve a reunião de jovens e menores? Acredito que todos disseram: ensinar a servir a Deus. Mas essa resposta nos leva a fazer uma outra pergunta. O que é servir a Deus? A resposta dessa pergunta biblicamente é: fazer tudo o que Jesus disse para fazer. Nessas orientações de Jesus, nós conseguimos resumir em 2 mandamentos que Jesus mesmo resumiu a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se ama a si mesmo. Então agora fazemos as seguintes perguntas. Nós, da CCB, definimos isso como servir a Deus. As crianças estão sendo ensinadas de forma eficiente o que é servir a Deus? Resposta: não. Então vamos falar aqui, por que a congregação não está conseguindo atingir esse objetivo e por que a resposta foi não. Em primeiro lugar, o formato da reunião de jovens e menores inviabiliza o ensino e a orientação das crianças. A maior prova disto é a criação das reuniões para as crianças em ambientes separados, que está em vigor em algumas regiões. Em segundo lugar, nossa reunião de jovens e menores ensina as crianças a cultuar. É um culto, o mesmo formato do culto dos adultos, só que com liberdade para as crianças e com recitativos. A nossa reunião de jovens e menores ensina as crianças a chamar hino, a orar, a testemunhar, a glorificar a Deus no culto e apenas isso. O formato de culto não permite uma dinâmica com as crianças. Em casos raros o cooperador de jovens faz uma pergunta ou duas e só, pois não tem tempo para ir além disto. O restante da reunião de jovens, as crianças ficam quietas e aguardando o fim para irem embora. Enquanto isso o cooperador prega para a mocidade e adulto que ali se encontram. As crianças são literalmente deixadas de lado. Com o nosso formato atual da reunião de jovens, as crianças aprendem a ir à igreja, a fazer o culto e mais nada. Em suma, a nossa reunião de jovens e menores formam novos crentes da congregação e não discípulos de Jesus. E para piorar ainda mais, muitas reuniões de jovens ainda lançam os seguintes fermentos: a congregação é a graça. Servir a Deus é congregar, chamar hinos, testemunhar ou qualquer outra prática do culto. Que a nossa congregação é a única igreja verdadeira e por onde as pessoas devem ser salvas. Que o pecado de morte é pecados sexuais. Se esquecem que muitos morrem espiritualmente e sem cometer o pecado sexual. A prova disto é a parábola de Mateus capítulo 25, muitos expulsaram demônios, profetizaram, pregaram, curaram e mesmo assim, ficarão de fora da salvação. Que as pessoas que pecaram, pecados sexuais, estão fadadas à condenação, mesmo que se arrependam. Que há ovelhas em outros aprisco, demais denominações evangélicas, que devem ser agregadas à congregação, pois só por elas se pode ter salvação. Enfim, nossas crianças não aprendem o evangelho, as reais instruções das escrituras, mas aprendem a cultuar e de certa forma, a adorar a CCB. Os ensinos das sagradas escrituras são deixados de lado, para dar lugar às crenças e doutrina verbais que mencionei acima. As crianças aprendem que servir a Deus é ir à igreja e participar do culto. Mas infelizmente, se ao término de um culto de jovens, você perguntar a seu filho o que ele aprendeu na reunião de jovens e menores, ele terá dificuldades em te dizer, porque o que ele aprende é as mesmas coisas de sempre, e dificilmente vai te dizer algo realmente bíblico. Aproveito aqui para fazer essa proposta a todos que estão me ouvindo: faça esse teste com seu filho ou filha. Quando chegarem da reunião de jovens, pergunte a ele o que ele aprendeu naquele dia, e tire a prova real do que está sendo dito aqui, por si mesmo. Infelizmente, a nossa reunião de jovens está fadada ao fracasso espiritual. Hoje a CCB forma membros da CCB, ensina suas crenças e doutrinas.
Se por acaso algum cooperador de jovens estiver tentando ensinar o Evangelho e o verdadeiro servir a Deus, ele faz por conta própria. E com a dificuldade do formato de nossa reunião de jovens. Em um próximo vídeo, vou apresentar dicas de melhoria, em um aspecto geral e amplo. Essas dicas não preservará o modelo atual, mas terá como foco o progresso espiritual das crianças e a ingressão deles no Evangelho. Vale lembrar que só o Evangelho te conduz para Cristo, ou seja, se não ensinarmos o Evangelho verdadeiramente, nossas crianças terão dificuldade de alcançar a graça, que não é a CCB, e conseguintemente, cada vez mais longe da salvação. Vale ressaltar que estar no culto ou estar na igreja não é sinal de que esteja na graça. Estar na graça é produzir frutos do Espírito Santo, frequentar a congregação é oferecer um culto de adoração, uma coisa é diferente da outra. Ninguém será salvo por frequentar uma igreja, e sim os que praticam os ensinos de Jesus, mas, como praticar esses ensinos, se não conhecem? Só o real Evangelho pode promover a verdadeira conversão. Os frutos do Espírito. A comunhão com Deus. Mas enquanto eles não conhecerem o Evangelho, a graça e a conversão, vamos ter jovens frequentadores de igreja carregados de mundanismo e sem frutos do Espírito e sem sinais de salvação. Obrigado a você que emprestou um pouco de seu tempo e ouviu até o fim. No próximo vídeo, vamos apresentar algumas melhorias para a reunião de jovens e menores, na intenção de promover melhorias para a recondução de nossas crianças, para dentro do verdadeiro ensino da vontade de Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.